Olá pessoal, a paz de Cristo e o amor de Maria. Que bom ter você por aqui para a gente aprender juntos, porque aí eu te falo o que eu fiz e que me ajudou. E talvez isso ajude você também a sair dessa situação que você está. Nada é por acaso, se você chegou aqui foi porque Deus te trouxe e você precisava ouvir essa mensagem, porque é algo que eu peço para Ele. Eu digo, Deus, só traga aqui quem precisa ouvir essa mensagem, né? Eu não faço questão, assim, que o canal tenha muitas pessoas, mas, assim, eu quero ser usada por Deus para ajudar alguém que precisa ser ajudado nesse momento. Então, eu não faço questão de quantidade. Eu quero que venha aqui quem realmente precisa ouvir o que eu tenho para falar. Então, se você está aqui, aqui tem algo de Deus para você. Não saia. Vamos refletir juntos, né? Porque muitas vezes a gente não quer admitir que o que acontece na nossa vida é escolha nossa, né? A semana passada uma colega minha falou para mim, não é escolha nossa não. Eu falei para ela, é escolha sim. Agora, às vezes nós escolhemos inconsciente. E tudo que aconteceu, que está acontecendo na nossa vida, é porque nós escolhemos, tá certo? Agora, somos culpados? Não, porque escolhemos com a consciência que a gente tinha. Hoje a gente tem outra consciência, né? A consciência da gente está cada vez mais aberta e algumas coisas que eu fiz no meu passado, hoje eu não faria, porque hoje eu tenho uma nova consciência. Mas naquele tempo eu fiz, com aquela consciência que eu tinha. Então, eu sou culpada do que eu fiz lá no passado? Não. Porque eu fiz com a consciência que eu tinha. Eu sou responsável, né? Eu não sou culpada. Então, é por isso que o mantra do Ho Oponopono ajuda a gente a se libertar de coisas que não são boas para a gente, né? Que a gente escolheu, mas assim que a escolha não foi boa. Então esse mantra, você não pode mais voltar lá no seu passado, né? O meu casamento, que hoje eu já sou separada, né? Sou divorciada, já fez 8 anos. O meu casamento não foi um bom casamento. Passei 22 anos casada, mas não foi um bom casamento. Mas, assim, eu não posso voltar atrás e anular esse casamento. Se eu pudesse, eu faria, né? Eu não teria casado, eu jamais, né, faria uma coisa dessas. Mas como eu não posso anular o que eu fiz lá no passado, então o que é que eu faço com isso agora? Eu tirei as lições, né, que eu precisava tirar com isso, aprendi com tudo que me aconteceu e agora eu faço a limpeza do meu inconsciente. Por quê? No consciente estão apenas 5%, né, da nossa vida. Agora, o inconsciente, ele é o responsável pelos 95%. E ele nem dorme, nem sequer ele dorme. Mesmo você dormindo, o seu inconsciente está acordado. Por isso que a gente deve ter cuidado, né, com a televisão ligada no quarto, depois que a gente dorme, porque a gente não sabe o que é que vai passar ali. E é um perigo, porque seu inconsciente ele não dorme. Então, as coisas que tem lá armazenada, desde quando você era uma criança, um bebê, mesmo antes de você nascer, quando você ainda estava lá no útero da sua mamãe, quando você estava na barriga, antes de você chegar aqui na Terra, o seu inconsciente já estava registrando algumas coisas, né? Aliás, já estava registrando tudo. Então, lá tem no nosso inconsciente um banco de dados, né? Então, o que está lá é o que está atraindo para nós até hoje. Algumas coisas que tem lá guardadas não são boas para nós. É por isso que eu digo, cuidado com músicas, com filmes, não é? Com coisas negativas, porque o inconsciente ele não sabe se o que é verdade e o que não é verdade. Então, a sua mente consciente sabe. Se você assistir um filme de terror,
a sua mente consciente sabe que aquilo ali não é verdade, né? Mas quando você termina o filme, alguns minutinhos depois, você ainda está sentindo aquela sensação, né? De medo, de arrepio, você ainda está sentindo aquelas sensações que você, de coisas que você, das cenas que você viu naquele filme. Mas você tem certeza que aquilo ali não é verdade. Só que o seu inconsciente, ele resiste como verdade. E ele atrai mais daquilo para sua vida. Então tenha cuidado com o que você anda ouvindo, com o que você anda assistindo, até mesmo com pessoas, né, que só falam negativas. Então essas pessoas não te fazem bem. Então, às vezes a gente não tem consciência do que tem lá no nosso inconsciente, no nosso banco de dados. O que está registrado lá, a gente não sabe. Ensinaram para a gente a resolver as coisas no externo, né? Na escola a gente aprende com nossa família a resolver as coisas no externo. Só que o externo é apenas um espelho do que tem dentro de nós. Para a gente resolver mesmo a nossa vida, nós precisamos limpar o interno. A partir do momento que você faz uma limpeza no seu interno, e aí você começa a atrair coisas boas. Por quê? Porque você tirou aquilo que não é bom, você eliminou da sua vida toda a negatividade, e então você começa a atrair coisas boas. Porque a lei da atração diz que semelhante atrai semelhante. Se o que está na tua vida hoje não está bom, não está te fazendo bem, se você está com problema na sua família, se você está com problema na sua saúde, se você está com problema na sua finança, no seu trabalho, seja um problema qualquer. Então, eu quero te dizer que você atraiu tudo isso, né? E para você melhorar a sua vida no externo, você precisa melhorar o seu interno. Para você entender melhor, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo, né, na minha vida. Quando eu me separei do meu ex-marido, foi uma separação foi muito dolorida para mim. Eu não tive nem a oportunidade de tirar da casa que eu morava alguns pertences, né? E lá ficou assim, coisas minhas, pessoais, cadeiras, né, mesa, freezer, ficou algumas coisas. E, inclusive, entre essas coisas ficou uma caixinha onde eu guardava os cartões de vacina dos meus filhos. Meus filhos hoje em dia, cada um já tem mais de 20 anos. Mas aquilo ali eu guardava porque fiz parte, né, da história deles. Ali estava todos os registros das vacinas que eles tomaram, as datas. Eu guardava aquilo ali com tanto carinho porque eu considero que é um documento. E eu não tive a oportunidade de tirar minhas coisas pessoais da casa, porque assim, eu acredito que eu saí num dia, no outro já tinha outras mulheres lá na casa. Então, assim, eu não tive a oportunidade de tirar meus pertences. Olha, eu tinha uma mágoa tão grande disso, que se falasse o nome do meu ex-marido, se falasse o nome dele pela manhã, eu ia até a noite reclamando, dizendo tudo de ruim que ele foi para mim. Eu tinha uma mágoa tão grande dele que não cabia dentro de mim, que eu começava a falar mal dele de manhã, eu ia até a noite. Só que, quanto mais eu falava mal dele, mais acontecia coisa ruim na minha vida. Olha, de noite eu tinha pesadelo. Quando eu ia dormir, não é, à noite, eu tinha pesadelo. Eu vivia endividada, o meu armário era praticamente vazio, a minha geladeira era praticamente vazia, era uma escassez total, só passava vergonha e humilhação, né? Roupas praticamente eu não tinha, usava as roupas da minha filha, que nem ficava bem em mim, que a minha filha tem um corpo maior do que o meu e a roupa dela ficava um pouco folgada para mim. Mas eu demorei para tomar a decisão de perdoá-lo. Até que, graças a Deus, eu entendi que eu deveria liberar o perdão. E eu tomei essa decisão, porque o perdão, vou te dizer, não é assim, não é fácil, mas também não é impossível. E perdoar é uma escolha, tá certo? Então, se você perdoa, você, além de liberar a pessoa, você se libera.
você fica uma pessoa leve, feliz. Você não tem ideia do bem que você fez para você. Que você pensa que você dando perdão tá fazendo bem para aquela pessoa. Não, tá fazendo bem para você. Por quê? Aquele ódio, aquela mágoa, aquele rancor que você tem daquela pessoa é como se fosse um veneno que você está bebendo e ainda mais você está querendo que o outro morra. Mas você quem está tomando o veneno. Então, eu fiz a prática do perdão para ele. E eu comecei, não procurei ele assim pessoalmente, mas assim na minha mente eu comecei a liberar perdão para ele. Eu comecei a dizer, eu te perdoo, eu te abençoo, eu agradeço os anos que a gente viveu. Se não fosse por você, eu não tinha meus 2 filhos, sabe? Eu comecei a agradecer. Hoje eu sou formada porque algumas vezes você ia me encontrar quando eu chegava da faculdade à noite, mais de 11 horas da noite. Olha, eu comecei a liberar perdão, comecei a ver assim o lado bom que existia nele. E hoje em dia eu não sou amiga dele, né? Mas eu também não sou inimiga. Eu não vou na casa dele, ele não vem na minha, mas se precisar, eu estou aqui para ajudar ele. E com isso, quando eu liberei esse perdão, muitas coisas boas começaram a acontecer na minha vida. Olha, se aconteceu alguma coisa contigo na tua infância, eu não sei se fez 8 anos, 9 anos, 10 anos, o que aconteceu na tua vida. Se hoje estiver causando dentro de você ódio, mágoa, rancor, ira, comece a liberar o perdão. Tome a decisão de perdoar, porque é uma decisão que a gente toma. Então, se você perdoar, você vai ver como a sua vida vai mudar. Porque quanto mais você fica com aquele ódio dentro de você, mais ódio você vai atrair para sua vida. Aí você não entende porque você adoece, não encontra cura. Você não entende porque você está precisando de um emprego e não consegue. Você não entende porque a sua geladeira está vazia. Se dentro de você só tem coisas negativas, você vai atrair coisas positivas? Não vai. Eu preciso te dizer que você precisa limpar todo o ódio, toda a mágoa, todo o rancor que existe dentro de você. A partir do momento que você faz essa limpeza na sua mente, aí você começa a atrair coisas boas. Você vai ver que a sua vida vai melhorar. Você vai pagar suas contas em dia, vai sobrar dinheiro. Você vai viver uma vida incrível que você nunca viveu. Você vai em lugares que você nunca foi. Pessoas maravilhosas vão chegar na tua vida. Você vai ver que você vai ter o seu guarda-roupa cheio, o seu armário cheio, a sua geladeira cheia, né? E pessoas vão ver um novo brilho no teu rosto. Tu não vai ser mais aquela pessoa triste, cabisbaixa, amargurada. Por quê? Porque você limpou aquele mal de dentro de você. Aquela coisa negativa, aquilo que não era bom, saiu de dentro de você. E você vai ver que essa limpeza vai resplandecer na tua vida. As pessoas vão perceber como tudo flui na tua vida. Porque na escola ensinaram pra gente resolver as coisas fora, né? Mas primeiro a gente resolve dentro da gente. As coisas fora, as coisas de fora, elas estão apenas refletindo, né? Elas são o reflexo daquilo que está dentro de nós. Então, para poder você melhorar o que está no externo, você precisa melhorar o que está no interno. Então, para isso, eu te indico a prática do mantra do Ho Oponopono, né? Que Beth Russo ensina lá no canal dela. Ela diz que você deve colocar na frente a palavra abençoado. No meu caso, né? Meu nome é Ana. Aí eu digo meu primeiro nome e eu digo Ana Lúcia, abençoada. Eu sinto muito
por favor, me perdoa, eu te amo e eu sou grata a ti. Eu faço esse mantra 108 vezes. É muito bom você fazer esse mantra logo quando você acorda de manhã. Por quê? Porque você está se conectando com a sua divindade, com o seu eu superior. Então, quando a gente já acorda conectado com Deus, então o dia todo a gente vai passar fluindo muito bem, vai ser um dia incrível. De noite, a gente, antes de dormir, quando à noite você só vai ter motivos para você agradecer, porque você se conectou com Deus logo nos seus primeiros momentos do seu dia. Depois que você faz esse mantra para você, aí você pode fazer para alguma coisa que você queira, né? Para qualquer outra pessoa, porque você pode fazer para qualquer um assunto de finanças, família, saúde, você pode usar esse mantra para qualquer coisa que você queira resolver. Então, esse mantra, ele vai te ajudar a limpar coisas que você nem sabe que está te prejudicando, né? Coisas que aconteceram antes de você nascer, quando você estava lá no útero da sua mãe, quando você estava na barriga dela, né? E está registrado lá no seu inconsciente. Então, através desse mantra, você vai limpar aquilo que não é bom. Você vai transformar o negativo em positivo. Você vai tirar aquilo que não está te fazendo bem. E você vai começar a atrair coisas boas para a tua vida. Então, quando eu comecei a fazer esse mantra, eu fiquei uma pessoa mais autoconfiante, né? Porque eu era uma pessoa muito tímida, eu venho de uma família muito pobre, eu passei por um casamento muito difícil, né? Eu fui abandonada pelo meu ex-marido com 2 filhos, então muita coisa negativa aconteceu na minha vida. E eu tinha muita vergonha de falar em público, eu me preocupava muito com essa brechinha que eu tenho aqui no meu dente e eu era uma pessoa que eu tinha até vergonha de olhar no olho de outra pessoa. E depois que eu comecei a praticar esse mantra, foram tantas curas que aconteceram, né? Hoje em dia, meu guarda-roupa, eu tenho roupa para o meu dia a dia, não preciso estar pedindo à minha filha. O meu armário vive cheio, que eu faço doações. A minha geladeira está sempre cheia e ela é muito grande, graças a Deus. É aquela geladeira Brastemp Invest. Ela é, se eu não estiver enganada, 375 litros. Ela é muito grande e graças a Deus hoje sobra dinheiro, hoje eu não recebo mais ligação de cobrança, meu CPF não está mais com restrição. Assim, me curei de algumas coisas que precisava ser curada, né? Assim, eu me curei sem precisar tomar remédio para aquela situação que era um pânico, que eu dormia e acordava assustada, gritando. Os meus filhos, a vida deles está muito boa, porque não adianta você estar com a sua vida boa, prosperando, né? Você está com a sua vida financeira estabilizada, se a vida da sua família não está bem. Então, se seu filho tiver com algum problema de saúde, com algum problema financeiro, com algum problema qualquer, não adianta você estar bem. Precisa as pessoas que estão ao teu redor estar bem também, né? Porque todos somos um. Então, a vida dos meus filhos está bem. Meus filhos eu me relaciono muito bem com eles, né? Graças a Deus, somos muito parceiros, muito amigos, né? Muito ligados um com o outro. E eu só tenho vitória hoje para dizer, mas foi preciso uma decisão, né? Eu não sei o que é que está acontecendo na tua vida hoje. Na sua vida pode estar acontecendo aí um problema de saúde, né? Que às vezes você faz exame e o problema não aparece no exame, mas você sente o sintoma.
você manda currículo e você não consegue esse emprego que você quer tanto conseguir. Se você tá enfrentando algum conflito na sua família, se o problema está lá no teu trabalho, eu não sei. Eu não sei o que é que hoje te incomoda. Mas eu quero te dizer que você atraiu isso. Então, faz o mantra de limpeza que você vai contar que realmente eu fiz e venci. Não fique só de espectador, você é o autor da sua história. Deus quer colocar um novo discurso nos teus lábios. Precisa você dar o primeiro passo. Então, tome a decisão de perdoar. Libere o perdão para quem precisar. E você vai ver como a sua vida vai melhorar. Você vai dizer, eu devia ter feito isso antes. É muito bom essa sensação de leveza. É muito bom você poder abençoar outras pessoas. É muito bom você abrir o seu armário e ver que ele está super cheio. Você abrir a sua geladeira e ver aquela geladeira linda, super cheia. Não é mais como a minha era, né? Que só tinha garrafa de água, né? Na minha geladeira só tinha garrafa de água, só tinha ovos e graças a Deus, né? Que tinha água e tinha ovos. Mas hoje em dia a minha geladeira, ela tem tudo que eu procurar nela, que eu precisar, né? Desde frutas, de verduras, carne. Então assim, isso para muita gente pode não ser nada, mas para mim que não tinha como colocar comida na minha geladeira é uma vitória muito grande, porque era muito preocupante abrir a geladeira e ver ela vazia. E logo que ela é uma geladeira grande, se você abre uma geladeira pequena e ela tá vazia, já te bate um desespero, você já vê ali da sua frente aquela escassez. Imagina você abrir uma geladeira grande sem ter comida dentro, né? E era muito ruim essa sensação de abrir aquela geladeira e não ter comida dentro. Hoje em dia ela está sempre cheia, nunca ficou vazia. Não dá tempo nem o que tem dentro dela acabar, que eu já estou repondo novamente. E, e nunca falta. Por quê? Porque eu me alinhei com a fonte criadora que é Deus. Ele é uma fonte que nunca seca. Ele tem solução para todos os teus problemas. Então, para que você receba as bênçãos, você precisa estar alinhada com essa fonte. Por que é que muita gente às vezes vai na igreja e diz assim, olha, eu faço tudo direitinho, eu pago o dízimo, né? Eu vou na igreja, assisto às missas, né? Faço tudo que o padre manda, faço as orações. E por que é que não resolve o problema da vida delas? Sabe por quê? Porque talvez elas precisam limpar o que tem lá no inconsciente delas. Elas precisam tirar o que tiver lá de negativo. Às vezes precisa liberar um perdão, às vezes outra coisa que pode estar prejudicando lá, que nem mesmo ela sabe que está lá. E quando ela começa a limpar o inconsciente, né, tirar o que está negativo lá, então as coisas positivas começam a acontecer na vida delas. Então ela começa a se alinhar com o divino. E você aliado ou aliada com a fonte, né, criadora de tudo que existe, você aliado com o divino, você não te falta mais nada, porque você está ligado na fonte. Aí você tem tudo. Você tem dinheiro que se você precisar, você tem saúde, você tem comida, você tem roupa, porque você está ligado numa fonte, uma fonte que não seca. Como é que vai te faltar alguma coisa? Então, faça esse alinhamento hoje. Não adianta você fazer caridade, não adianta você ir à igreja, não adianta você rezar, orar, se você não limpar o que tem de negativo no teu inconsciente. É preciso
para que você atraia coisas boas para a tua vida, pessoas maravilhosas, que portas se abram, é preciso se limpar o que não está bom no teu, que está atraindo para você essa situação. Porque nós somos como um imã, né? E embora a gente não acredite, a gente está atraindo coisas para a vida da gente nesse exato momento. Nós estamos atraindo coisas para a nossa vida. Então, se nós somos um imã e a todo tempo nós estamos atraindo coisas para a nossa vida, nós precisamos sempre limpar o que não está bom, o que a gente viveu lá atrás, o que a gente não tomou a consciência ainda, mas que está nos prejudicando. A gente precisa fazer essa limpeza. Então, comece, tome rédeas da sua vida. A sua vida é um livro que Deus coloca nas tuas mãos a cada manhã e você escreve nele a sua história. Então, que você comece a escrever uma história diferente, uma história de vencedor. Comece arrumando a sua casa pelo lado de dentro, né? Pelo interno. E você vai ver as mudanças acontecer no externo. Você vai ver os sonhos se realizar na tua vida, porque os sonhos que você tem são sonhos de Deus. Ele quem colocou esses sonhos dentro de você. Então, ele vai te dar condições para você realizar cada sonho que você tenha. Não desista. Faça aquela limpeza que você precisa fazer dentro de você. Não procure solução para os problemas fora. A solução já existe, está aí dentro. Ative esse botão do agora e comece desde já. E que você venha aqui contar o que foi que melhorou para você depois da prática do mantra. Não fique só de espectador, né? Coloque em prática o que você está vivendo, o que você está ouvindo, o que você está aprendendo, que você vai ver que a sua vida vai mudar, vai melhorar. Se não está boa ainda como você deseja, é porque tem algo em você que precisa mudar. Então, quando você mudar o que precisa ser mudado, você vai ver que salto que a sua vida vai dar. E é muito bom a sensação de poder abençoar outra pessoa, de poder ajudar quem precisa, de poder transbordar na vida do outro. É muito bom você ficar curada, né? Se você tinha algum problema e às vezes você ia no médico, você fazia os exames, tomava remédio e você não via melhora, de repente os sintomas eles cessam. E as pessoas vão dizer, olha, cadê aquela dor de cabeça que você sentia, né? Aí você vai dizer, eu não sinto mais. Aí as pessoas vão perguntar, e você ficou boa com o quê? Foi o que te curou? Você vai dizer, eu tomei tanto remédio, eu nem sei qual foi o que curou, né? E na verdade você nem vai saber qual foi o remédio. Mas assim, às vezes o remédio foi o perdão que você liberou. Às vezes o remédio foi a limpeza do inconsciente que você fez. O remédio pode ter sido o seu alinhamento com a sua fonte criadora, o seu divino criador. Esse pode ter sido o teu remédio e você nem percebeu. Então que hoje você se alinhe com essa fonte, né? Que você limpe o que precisa ser limpo, perdoe quem precisa ser perdoado e você viva os sonhos de Deus na tua vida, porque você veio para aqui, para essa terra, para você ser feliz, para você ser um abençoado, um abençoador. Você não veio para aqui, para a terra, para viver doente, para viver endividado, para somente pagar boleto, para só assistir a vida, o bem-estar do outro. Deus tem um propósito contigo. Então, assim, aperte o botão do agora e vá ser feliz. Vá viver os sonhos de Deus. Vá transbordar. Vá viver aquilo que você ainda não viveu. Porque o mundo está esperando, né?
para que você se torne uma pessoa abençoada e que você tenha condições de abençoar outros, porque tem muita gente nesse mundo precisando de bênçãos. Mas como é que você vai abençoar se a sua vida não está boa? Então, o mundo está esperando por você. Então, seja essa pessoa abençoada e abençoadora. O mundo te espera.